Olá, meus amigos. Quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, da LAC Concursos, da revisão PGE. E nessa aula de hoje nós vamos fazer a revisão de Direito Civil para o concurso da Procuradoria do Estado de Tocantins, ok? Então, nossa revisão final de Direito Civil para o PGE Tocantins. Vamos abordar aí os principais pontos do seu edital, né, para esse concurso próximo, ok? A revisão, mais ou menos 2 horas, vamos passar aí os pontos principais da disciplina. E o primeiro ponto que merece sim atenção, ponto cobrado em concursos públicos, ponto cobrado nos concursos de procurador-geral, é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entendam, LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Cá para nós, a nova nomenclatura, muito melhor, muito mais adequada. E falo isso por quê? Porque, na verdade, essa lei nunca foi uma lei de introdução apenas ao direito civil. A LINDB é uma norma de sobredireito. Isso significa que ela visa regulamentar processo de elaboração, de interpretação, de integração e de aplicação de todas as normas infraconstitucionais e não só normas de direito civil. Por isso, muito melhor a nova nomenclatura. LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma norma de sobredireito que tem por finalidade regulamentar outras normas, que diz respeito à sua elaboração, vigência, interpretação, integração, aplicação no tempo e no Estado. A LINDB, ela possui 19 artigos, que estão didaticamente estruturados da seguinte forma. Artigo 1º e 2º tratam da vigência da norma. Artigo 3º nos traz o princípio da obrigatoriedade. Artigo 4º fala da integração das normas. Artigo 5º, interpretação das normas. Artigo 6º, aplicação da norma no tempo. E a partir do artigo 7º até o 19º, o legislador então cuida da aplicação da norma no espaço. Basicamente, normas de direito internacional privado. Evidente, a nossa aula é uma aula de revisão. Por isso, destaquei aqui os pontos principais, os pontos mais cobrados em concursos públicos sobre a LINDB. E o primeiro desses pontos, certamente, é vigência da norma. Certamente diz respeito à vigência da norma. E aí compreendam o seguinte. Tradicionalmente, a doutrina reconhece 4 fases para a criação de uma norma jurídica. Quais sejam a fase de elaboração pelo órgão legislativo competente para tal, a fase de promulgação, a fase de publicação e a fase de início da sua vigência. Nesse contexto, reconhecendo essa distribuição doutrinária, tradicional, o que nós precisamos notar, muito importante para qualquer concurso público que cobre LINDB, é que entre a publicação e o início da vigência, existe um prazo chamado de vacatio legis. Regra geral, entre a oficial publicação e o início da vigência, nós teremos um prazo denominado vacatio legis. Para que serve esse prazo? Para dar amplo conhecimento da norma que foi publicada. Isso porque a própria LINDB
expressamente prevê o chamado princípio da obrigatoriedade, segundo o qual ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que a desconhece. Se ninguém pode descumprir a lei alegando que a desconhece, então eu preciso dar amplo conhecimento do seu conteúdo. E a priori é para isso que serve o prazo de vacácio. Uma vez publicada, temos a vacácio legis como um prazo para que os destinatários da norma conheçam do seu conteúdo. Esse prazo, regra geral, será de 45 dias para que a norma entre em vigor em todo o território nacional. 45 dias para que a norma comece a vigorar em todo o país. Agora, cuidado. Esse prazo será de 3 meses para que a norma se torne obrigatória num estado estrangeiro que a aceite. Ok? Então, vejam, o processo de criação da norma passa por 4 fases: elaboração, promulgação, publicação e início da vigência. Entre publicação e início de vigência, teremos, geralmente, regra geral, sempre que a lei for omissa, vacácio legis. Vacácio legis. E essa vacácio legis, regra geral, será de 45 dias para que a norma entre em vigor em todo o país e de 3 meses para que se torne obrigatória em estado estrangeiro que a aceite. Okay? Cuidado com esses prazos. Vez outra cai em concurso público. 30 dias, 50 dias, 60 dias. Não. 45 dias para que comece a vigorar em todo o país. Aí às vezes cai no concurso 90 dias. Não. 3 meses. Lembre, em estado estrangeiro, a vacácio se fala em meses, 3 meses, não tem nada disso de 90 dias. Prova, inclusive, de procurador-geral do Estado, já vi cair questões falando em 90 dias, banca com o objetivo de levar os candidatos a equívoco. Não tem nada de 90 dias, 3 meses. Essa regra aqui nós extraímos do artigo 1º e parágrafo 1º da LINDB, que diz o seguinte, rapidinho: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, que é o outro ponto que quero destacar com vocês. Primeiro, é necessário que se decore esses 2 prazos. Prazo de vacácio para que a lei comece a vigorar em todo o país, prazo de vacácio para que a norma se torne obrigatória em estado estrangeiro que a admita. 45 dias, 3 meses. E o outro detalhe que você também precisa gravar e ter cuidado na leitura da sua prova é que o prazo de vacácio ele existe entre publicação e início de vigência. Provas de procurador, eu já vi lá cair a pegadinha. Prazo de 45 dias após oficialmente promulgada. Prazo de 3 meses após oficialmente promulgada. Não, senhor. Não é promulgação. É publicação. Entre publicação e vigência, temos a vacácio legis. Ok? Ótimo. Outro ponto a ser destacado sobre LINDB é quanto à modificação e revogação da norma. Aqui, sem muita profundidade. Precisamos saber o quê? Se antes da lei entrar em vigor ocorrer modificação do seu texto destinada à correção, então nós teremos apenas nova publicação.
Veja bem, se antes de entrar em vigor, a lei precisar ser modificada para fins de correção, nós teremos nova publicação e o prazo de vacácio correrá após a nova publicação. Correrá da nova publicação. Agora, se depois de entrar em vigor a norma precisar ser alterada, modificada para corrigir algum equívoco, somente por meio de nova lei. Somente por meio de nova lei. Então, dado aqui para artigo 1º, parágrafo 3º e 4º. Veja lá, se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação do seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, antes de entrar em vigor, precisou modificar. Nova publicação, vacácio, corre da nova publicação. As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, a lei já entrou em vigor e agora precisa fazer alguma correção, lei nova. Não cabe aqui nova publicação. Artigo 2º da LINDB traz para nós, no seu caput, o chamado princípio da continuidade. Princípio do qual, segundo o qual, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Princípio, portanto, da continuidade. Okay? Somente uma outra lei capaz de revogar lei anterior. Costume não revoga norma. Até integra eventual lacuna, mas não é apto, não tem condições de revogar uma norma, o costume. Não tem. Somente uma nova lei. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º nos traz as formas de revogação. Parágrafo 2º fala sobre disposições à par, gerais. E parágrafo 3º sobre repristinação. De forma um pouco mais objetiva, enxuta, vamos então falar desses temas. Notem, existem duas espécies de revogação. A abrogação, que é a revogação total, veja, absoluta, abrogação absoluta. Abrogação absoluta. Revogação total. E temos a derrogação, que é a revogação parcial. Revogação de algumas partes. Você não pode confundir esses dois termos. Prova de procurador já inverteu os conceitos e muitos acabaram errando a questão. Abrogação, revogação total, revogação absoluta. Derrogação, revogação parcial, revogação de algumas partes. Temos, além das duas espécies, 3 formas de revogação. São elas: a revogação expressa, quando a nova norma expressamente revoga a norma anterior. Temos a revogação tácita, quando a nova norma não revoga expressamente, mas ela é incompatível com a anterior. E, portanto, a anterior será tacitamente revogada. E a última forma, a revogação por inteira regulamentação. A nova norma regula inteiramente a matéria da norma anterior. Então, a norma anterior será revogada. 3 formas, previstas aqui no artigo 1º. Veja lá, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 3 formas, 2 espécies: abrogação total, derrogação parcial. 3 formas: expressa, tácita e por inteira regulamentação. Especial cuidado com essa última forma, que é a revogação por inteira regulamentação da matéria de que tratava a lei anterior. Porque, vejam bem, se a nova norma não regulamentar inteiramente a matéria da anterior,
e essa nova norma não for incompatível com a anterior não será revogada e não será modificada. Então, as duas permanecerão vigentes. Isso mesmo, eu tenho 3 formas. Expressa, quando expressamente diz que revogava a anterior. Tácita, quando é por incompatibilidade. E a terceira, a revogação por inteira regulamentação. Então, se a nova norma não regular inteiramente a matéria da norma anterior e não forem incompatíveis, as duas permanecerão vigentes. Entendimento que extraímos do parágrafo 2º. Veja lá, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Okay? Já vi muito concurso público, né, pedir essa forma de revogação, a última, inteira regulamentação, e também, né, o parágrafo seguinte que diz: disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga a anterior. Mas veja, a par das existentes, desde que não regulamente inteiramente a matéria. Então isso tem que ficar bem claro na sua mente. Se a nova norma, mesmo não sendo contraditória, mesmo não sendo incompatível com a anterior, regular totalmente a matéria, revoga. Agora, se a nova norma não regulamenta inteiramente a matéria e não é incompatível, as duas permanecem. A anterior não será revogada nem modificada. Tema também dos mais importantes, fechando aqui a LINDB, o estudo da LINDB, é, sem dúvida alguma, tema da repristinação. O que é repristinação? Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz a validade, traz a vigência à norma revogada. Isso é repristinação. Imagina aí, 3 normas. Tínhamos lá a norma A, que foi revogada pela norma B. Então, a norma revogada, B, norma revogadora. Ok? Norma revogadora. Norma C vem e revoga a B. Revoga a norma revogadora. Quando eu penso em repristinação, veja bem, se a norma B, a norma revogadora, foi revogada, então a A voltaria à vigência. Veja lá, repristinação, fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz a validade à norma revogada. Compreendeu o que é repristinação? Ótimo. Sei que o conceito é um pouco confuso, de fato. Fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta a vigência da norma revogada. Mas com esse esqueminha das 3 leis, acho que fica um pouco mais claro. Compreendeu? Agora entenda. Em regra, a repristinação é proibida. Isso mesmo. A gente explica o que é repristinação, compreende o que é repristinação, para em seguida descobrir que, regra geral, a repristinação é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Veja o parágrafo 3º do artigo 2º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogada perdido vigência. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Sei o que é repristinação, sei que, regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro veda. É possível ter repristinação? Sim, desde que a norma nova expressamente determine o retorno da vigência daquela originalmente revogada. Aí sim, exceção é se a nova norma expressamente determinar o efeito repristinatório. Ok?
Ótimo. Para fechar o tema, apenas aqui uma nota. Artigo 27 da Lei 9.868, de 98, que cuida do controle concentrado de constitucionalidade, estabelece que no controle concentrado de constitucionalidade teremos efeito repristinatório. Ok? Lá. Se uma norma for declarada inconstitucional, em controle concentrado de inconstitucionalidade, aí sim a anterior voltará à vigência. Por isso afirmamos que no controle concentrado de constitucionalidade temos efeito repristinatório, ou repristinação por via oblíqua. Mas faz sentido, porque ali a norma não está sendo revogada. Ela está sendo declarada inconstitucional. Então, é como se nunca tivesse existido. Por consequência, como se nunca tivesse revogado a anterior. Notaram? Então, sabe o que é repristinação? Regra geral, proibida. Excepcionalmente, pode acontecer repristinação quando a norma expressamente determinar. E lembre-se, apenas como complemento, que lá no controle concentrado de constitucionalidade, temos o efeito repristinatório como regra. Okay? No ponto da nossa revisão de direito civil, agora a parte geral do Código. Primeiro ponto que eu reservei para nós sobre parte geral diz respeito à pessoa natural. Você, para se dar bem com as questões que envolvem direito de personalidade, capacidade e incapacidade, precisa ter clareza quanto à diferença entre três institutos: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Personalidade, um instituto absoluto, está relacionada à aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem jurídica. Personalidade é, pois, a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. Mais do que isso, trata-se do atributo que nos faz pessoas. Isso mesmo, quando eu penso em uma pessoa, ela é assim qualificada porque dotada de personalidade. Personalidade é o atributo que nos faz pessoas. E dessa forma é o que também nos garante uma proteção especial por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade. Personalidade jurídica, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, atributo que nos faz pessoas. Toda pessoa tem personalidade, e por ser pessoa, por ter personalidade, é que terá também uma proteção especial por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade. Capacidade, doutrinariamente, é conceituada como a medida da personalidade. Mas o que precisamos, de fato, entender é que existem duas espécies de capacidade. A capacidade de direito, também chamada de capacidade de aquisição ou gozo, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem jurídica. E com esse conceito rápido, talvez você já se pergunte: professor, mas então capacidade de direito é a mesma coisa que personalidade? Porque vejamos, personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. Capacidade de direito, aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Meus caros, apesar dos conceitos serem muito semelhantes e alguns doutrinadores até defenderem a tese de que são sinônimos, de que são o mesmo instituto, data vênia, essa ideia está equivocada. Está equivocada. Existe uma distinção sutil entre os dois institutos. Vejam, de fato, artigo 1º do Código Civil nos diz lá
Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Portanto, toda pessoa, todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. E os conceitos são muito próximos, como acabamos de ver. A questão é que, se toda pessoa tem capacidade de direito, a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que tem capacidade de direito tem personalidade. Todo aquele que tem personalidade, todo aquele que é pessoa, também tem capacidade de direito. Mas nem todo aquele que tem capacidade de direito tem personalidade, é pessoa. São o que nós chamamos de entes despersonalizados. Os entes despersonalizados, como o nome sugere, são aqueles que não têm personalidade, mas eles têm capacidade de direito. Isso mesmo, eles podem adquirir direitos. São entes sem personalidade, mas que podem adquirir direitos, porque têm capacidade de direito. Ok? Então, a diferença entre os dois institutos. A capacidade de fato, e aqui mais importante para você que está se preparando para o concurso do PGE de Tocantins, capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é a aptidão para exercer direitos. Notaram? Personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos. É o atributo que nos faz pessoas e, portanto, nos garante uma proteção especial por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade. Capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos. Toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem todo aquele que tem capacidade de direito é pessoa. Entes despersonalizados. Massa falida, espólio, herança jacente, herança vacante, condomínio, todos entes despersonalizados. A capacidade de fato, um pouco mais distante dos anteriores conceitos, é a aptidão para exercer os direitos. E aqui nessa questão, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Toda pessoa tem capacidade de direito. Mas nem toda pessoa tem capacidade de fato, que é a capacidade de exercício, aptidão para exercer os seus direitos. Nesse contexto, entendemos que a capacidade de fato, ela é gradual. Isso mesmo, alguns não têm capacidade e, portanto, serão chamados de absolutamente incapazes. Alguns têm um pouco de capacidade, relativamente incapazes, e outros possuem personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato e são plenamente capazes. Ok? Capacidade de fato, aptidão para exercer. Nem toda pessoa tem esta capacidade que é gradual. O que precisamos tomar muito cuidado é com essa capacidade de fato. Principalmente a teoria da incapacidade. Porque, certamente, quando estudamos esse tema lá no início da faculdade, nós aprendemos um rol de absolutamente incapazes e um rol de relativamente incapazes que atualmente está desatualizado. Por isso eu coloquei aqui, muito importante, sim, tema extremamente importante, porque a Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor no início de 2016, mudou totalmente a teoria da incapacidade. Totalmente a teoria da incapacidade. O artigo 3º do Código Civil, que dizia: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos,
e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, esse artigo já era. Todos os incisos foram revogados e o caput recebeu uma nova redação com a lei, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O novo texto nos diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer plenamente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos. Veja, hoje só existe um critério definidor de incapacidade. E esse critério é o critério etário. Atualmente, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, só existe um critério definidor de absoluta incapacidade. É o critério etário. Só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos no novo ordenamento, na nova redação do Código Civil, artigo 3º. Redação trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. E a relativa incapacidade permanece igual? Não. A relativa incapacidade também sofreu uma modificação extremamente sensível por conta da Lei 13.146 de 2015. Portanto, mais uma vez, o tema é muito importante. O tema é muito importante. Agora eu só tenho um absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. E o rol dos relativamente incapazes também foi significativamente modificado. O antigo artigo 4º dizia: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenha discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. O artigo 4º dizia isso. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o rol dos relativamente incapazes foi sensivelmente, foi totalmente modificado. E agora nós temos aqui como relativamente incapazes, notem, os maiores de 16 e menores de 18, isso permaneceu, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, beleza, permaneceu, o último lá, os pródigos, tranquilo, permaneceu, mas olha esse inciso 3º. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Ou seja, não tem mais nada sobre deficiência, nem no artigo 3º da incapacidade absoluta e nem no artigo 4º da relativa incapacidade. O grande objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi exatamente retirar a ideia de deficiência, qualquer que seja a sua natureza, como critério definidor de incapacidade. Não é. Não é. Agora eu só tenho um absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. E no que toca a relativa incapacidade, nada mais fala-se em deficiência. Pode ser que, em razão da deficiência, da enfermidade mental, o indivíduo, causa transitória ou permanente, não possa exprimir sua vontade. Isso é perfeitamente possível. O indivíduo não possa exprimir sua vontade por conta da enfermidade, da doença mental. Mas aí está o X da questão. Ele é relativamente incapaz, não pela deficiência, mas por não ter aptidão para exprimir a sua vontade. Ok? Então, muito cuidado aqui com o artigo 4º. Cai lá na sua prova. O indivíduo sofreu um acidente e está em coma. É absolutamente incapaz? Não. É relativamente incapaz, porque, por causa transitória ou permanente, sabemos, né? Não pode exprimir sua vontade. Está aqui, ó, inciso 3º. O indivíduo
ele possui um transtorno psiquiátrico grave e, por conta disso, não pode manifestar sua vontade. Ele é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz? Relativamente incapaz. Porque tem o transtorno psiquiátrico grave? Não, porque ele não pode exprimir a sua vontade. Cai lá na sua prova. Ele tem um transtorno psiquiátrico grave, mas devidamente medicado, leva uma vida absolutamente comum. Veja bem, ele tem um transtorno psiquiátrico grave, mas é absolutamente capaz. É plenamente capaz. É aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores. Se na sua prova cair a expressão deficiência, enfermidade mental, duvide da questão. Pode até ser que o indivíduo seja relativamente incapaz, se a questão te trouxer a informação de que ele não consegue exprimir a vontade. Se a questão não falar nada sobre a aptidão para manifestar vontade, apenas disser que ele é deficiente, enfermo, mental, tem um transtorno psiquiátrico grave, só essa informação você terá que presumir alguma coisa. E presumirá a capacidade. Vai que na sua prova cai lá, por exemplo, o enfermo mental, o casamento do enfermo mental é, 2 pontos, nulo, anulável, inexistente ou válido. Nos moldes como essa questão foi apresentada, o casamento é válido. O casamento é válido porque eu vou presumir a capacidade. Vou presumir a capacidade. Ok? Perfeito. O incapaz pode praticar um ato jurídico? Pode. Se ele for absolutamente incapaz, deverá ser representado. Se ele for relativamente incapaz, deverá ser assistido. Se um absolutamente incapaz praticar um ato jurídico, um negócio jurídico, sem representação, nulidade. Nulidade. Se um relativamente incapaz praticar um ato jurídico sem assistência, anulabilidade. Então, veja, sabemos quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes. O absolutamente incapaz pode praticar um ato jurídico? Pode, desde que representado. E o relativamente incapaz? Pode? Pode, desde que assistido. Se o absolutamente incapaz praticar um ato jurídico sem representação, nulo. Nulidade absoluta. Artigo 166, inciso 1º. Se o relativamente incapaz praticar um ato jurídico, negócio jurídico, sem assistência, o ato será anulável. Anulabilidade. Nulidade relativa. Artigo 171, inciso 1º. Terminando o tema da pessoa natural, direitos da personalidade. Como eu disse, direitos da personalidade formam um conjunto protetivo daquele sujeito qualificado como pessoa. Por que pessoa? Porque dotado de personalidade. É um dos principais juristas que escrevem sobre o tema, Rubens Limons de França, vai dizer o seguinte, que os direitos da personalidade estão divididos em 3 pilares: integridade física, integridade intelectual e integridade moral. Mas veja, todos eles são direitos atribuídos à pessoa, quem quer que seja. De Hitler a Madre Teresa de Calcutá, 1 ano, 150 anos. Tem personalidade? É pessoa, receberá essa proteção especial por parte do Estado, de integridade física, intelectual e moral. E moral, porque dotado de personalidade. Os direitos da personalidade, eles decorrem do fundamento do Estado democrático de direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Se não me engano, artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Mas, exatamente por afirmar que os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado democrático de direito, previsto lá no início da nossa Constituição, é que eu preciso questionar os senhores. A pessoa jurídica
pode ser titular de direitos da personalidade? A pessoa jurídica pode ser titular de direitos da personalidade? Vejam, a priori não. Por quê? Porque os direitos da personalidade decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, o Código Civil determina que, no que couber, a pessoa jurídica terá a proteção dos direitos da personalidade. E o STJ também reforça que é possível, no que couber, a proteção do direito da personalidade às pessoas jurídicas, porque garante a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Então, vejam, pessoal, quando falamos em direitos da personalidade, um dos temas mais recorrentes em concurso público diz respeito à situação das pessoas jurídicas. A pessoa jurídica pode ser titular de direito da personalidade? Sim ou não? A priori, não, porque os direitos da personalidade decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o Código Civil e os precedentes e o STJ nos diz que, no que couber, a pessoa jurídica terá, sim, a proteção dos direitos da personalidade. Dê uma olhada aqui, enunciado 286 do CJF. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Só que o artigo 52 do Código Civil afirma, estabelece, dispõe, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. E a súmula 227 do STJ nos diz o seguinte: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, apesar dos direitos da personalidade decorrerem da dignidade da pessoa humana, no que couber, eles serão, sim, aplicados à pessoa jurídica. Natimorto tem direito da personalidade? Artigo 2º diz que a personalidade começa do nascimento com vida, corrente natalista, apesar da jurisprudência ser mais voltada à corrente concepcionista. E se nem sequer nascer com vida? Veja, enunciado primeiro do CJF, diz o seguinte: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança também o natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Nascituro tem direito de personalidade? Tem. Apesar do Código Civil ter adotado o princípio natalista, a teoria natalista, segundo o qual a personalidade começa do nascimento com vida, tanto o nascituro quanto o natimorto titularizam direitos da personalidade. Especificamente no que toca ao natimorto, enunciado primeiro do CJF, direito a nome, imagem e sepultura. Características dos direitos da personalidade, jogo rápido, eles são inatos porque a pessoa titulariza pelo simples fato de ser pessoa. São vitalícios, extintos apenas com a morte, absolutos, pois oponíveis erga omnes, e indivisíveis. Cuidado. São indivisíveis, mas comportam exceções. Os direitos da personalidade podem sofrer, sim, limitação voluntária, desde que não seja permanente e nem geral. É o que enunciado 4 e enunciado 139 do CJF estipula. Veja, o exercício dos direitos da personalidade pode ser limitado, pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente e nem geral. E o enunciado 139 completa: os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstos na lei, não podendo ser exercido com abuso de direitos de seu titular, contrariamente à boa-fé e aos bons costumes. Então, eles são, sim, indisponíveis, mas comporta exceção. Os direitos da personalidade
podem ser limitados voluntariamente, desde que não seja permanente e nem geral, e desde que o titular não abuse do direito, contrariando assim boa-fé e bons costumes. Eles são extrapatrimoniais, ou seja, não podem ser avaliados patrimonialmente, economicamente, embora cá para nós também esse atributo comporta exceção. Afinal, direito de imagem, direito autoral, não pode ser aferido economicamente? Pode. Então, um atributo que comporta exceções. São intransmissíveis, não podem ser transmitidos por ato entre vivos ou causa morte, também tem exceção. A exploração do direito autoral pode sim ser transmitida causa mortes. Eles são imprescritíveis. Isso significa que o não exercício desses direitos não implica em perda dele. Se eu não exercer os meus direitos da personalidade, eu não vou perder em razão do tempo. E se alguém violar algum direito meu de personalidade, a violação continuada não poderá implicar em aquisição, prescrição aquisitiva, porque os direitos da personalidade são imprescritíveis. O único detalhe que eu peço cuidado é que a violação dos direitos da personalidade podem causar dano moral. Dano moral. E aí, vejam, a indenização decorrente da violação de um direito da personalidade, dano moral, indenização por dano moral, essa pretensão prescreve. Se o meu direito da personalidade foi violado, a violação continuada não vai implicar em perda dele, ou aquisição pela outra pessoa. Mas essa violação pode implicar em responsabilidade civil. Acontece que a pretensão de indenização por dano moral decorrente da violação de direito da personalidade prescreve em 3 anos, ok? Os direitos são imprescritíveis, a pretensão indenizatória não. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. São imprescritíveis. A pretensão indenizatória não. Ok? Próximo ponto da parte geral, fato jurídico. O que é fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Fato é um acontecimento jurídico, me remete para a ideia de direito. Portanto, chegamos ao conceito doutrinário de que fato jurídico, todo acontecimento da vida que tenha relevância para o direito. A pergunta é, como que um acontecimento tem relevância para o direito? Quando que um acontecimento tem relevância para o direito e, por consequência, será um fato jurídico? Veja bem, fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. O acontecimento será relevante para o direito quando tiver aptidão para criar, modificar, conservar, transferir ou extinguir direitos. Ok? Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. Será relevante para o direito o acontecimento capaz de criar, modificar, conservar, transferir ou extinguir direitos. Ótimo? Ok. O fato jurídico se divide em 2 subespécies. Fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, e o fato humano, também chamado de ato jurídico. Jamais confunda fato jurídico em sentido amplo com fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido amplo é o gênero. Fato jurídico em sentido estrito é uma das espécies. Mais precisamente, fato natural. Fato natural, ou fato jurídico em sentido estrito, é aquele que não decorre diretamente da manifestação da vontade humana. Pode até ser, e na maioria das vezes será, esse ato
ele decorre reflexamente, ele sofre influências da vontade humana, mas ele não decorre diretamente da vontade humana. Por isso, classificado como um fato natural. É um fato jurídico porque cria, modifica, conserva, transfere, extingue direitos, mas não decorre diretamente da vontade humana. E por isso, classificado como fato natural, que poderá ser ordinário, quando corriqueiro, previsível, ou extraordinário, quando não for comum. Exemplos de fato natural temos variados. Nascimento. Veja, o nascimento é um acontecimento. Tem relevância para o direito? Para ter relevância, tem que criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. Ora, ele cria a personalidade, ele estabelece a capacidade de direito. Então, não tenha dúvidas. Fato jurídico, natural. Porque ainda que tenha influência da vontade humana, não decorre diretamente dela. Não decorre diretamente dela. A morte, a maioridade, a avulsão, aluvião, tempestade, terremotos, ou seja, todo fato que não decorre diretamente da vontade humana, mas é capaz de criar, modificar, transmitir, extinguir direitos. Fato jurídico natural, fato jurídico em sentido estrito. A segunda subespécie, fato humano ou ato jurídico, agora sim, aquela que decorre imediatamente, diretamente da vontade humana. Diretamente da vontade humana. Esse ato poderá ser jurídico lícito ou um ato ilícito, penal ou civil. Ou seja, um ato que contraria a norma jurídica. Penal ou civil. O ato jurídico lícito pode ser de duas órbitas: ato jurídico stricto sensu, ou meramente lícito, e negócio jurídico. Mais uma vez, não confunda ato jurídico em sentido amplo com ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido amplo, ato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico lícito. Ato jurídico em sentido estrito ou meramente lícito. E negócio jurídico. Qual a diferença entre ato meramente lícito e negócio jurídico? Já ouvi muitos afirmarem que a diferença entre os dois seria que ato meramente lícito é unilateral e negócio jurídico bilateral. Tá certo? Não, está errado, porque existe ao menos um negócio jurídico que é unilateral. É o caso do testamento. O testamento é um negócio jurídico, mas ele é um negócio jurídico unilateral. Então, este não pode ser o ponto diferenciador dos dois institutos. Ok? Cuidado! O ato meramente lícito e o negócio jurídico não se diferenciam pelo fato de um ser unilateral e outro bilateral. Não é essa a diferença. A diferença é que os efeitos do ato jurídico em sentido estrito, meramente lícito, são ex lege. Ex lege, enquanto que os efeitos do negócio jurídico são ex voluntate. Ex voluntate. O que significa isso, professor? Veja, no ato meramente lícito, o indivíduo manifesta a sua vontade. Afinal, ele é um ato jurídico. Aqui tem vontade humana, capaz de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. É progressivo. Então, o ato meramente lícito tem manifestação da vontade humana. Só que, apesar do indivíduo manifestar a sua vontade, ele não escolhe os efeitos decorrentes dessa vontade. Okay? Esses efeitos estão previstos na lei, por isso ex lege. No ato meramente lícito, o indivíduo manifesta ou não a sua vontade. Mas se manifestar, os efeitos estão consignados, os efeitos decorrem da lei. Então, aqui ele não tem autonomia de vontade quanto à produção dos efeitos. Exemplo,
Mais famoso, reconhecimento voluntário de paternidade. Eu não posso reconhecer a paternidade daquela criança e optar por pagar alimentos apenas quando ela completar 10 anos. Veja, eu posso reconhecer ou não. E se não reconhecer, provável, ela ajuizará uma ação de reconhecimento de paternidade. Provável. Mas eu posso voluntariamente reconhecer ou não. Se reconhecer, os efeitos deste ato decorrem da lei, portanto, ato meramente ilícito. Já o negócio jurídico, ele tem autonomia, ele é marcado pela presença da autonomia privada, da autonomia de vontade, porque aqui o indivíduo manifesta sua vontade e pode escolher os efeitos. Manifesta a vontade e delibera efeitos. Autonomia privada, efeitos ex voluntate. Essa as grandes diferenças entre cada um desses pontos. Veja, esse gráfico é muito importante para concurso. Você precisa saber o que é um fato jurídico, você precisa saber o que é um fato jurídico em sentido estrito, você precisa saber a diferença de um ato jurídico em sentido estrito ou meramente ilícito para um negócio jurídico. E falando do negócio jurídico, ato jurídico, onde o indivíduo manifesta vontade, escolhe efeitos. Tem autonomia privada, tem autonomia de vontade, ex voluntate. O negócio jurídico a gente analisa a partir de 3 planos. A partir de 3 planos, famosa escada ponteana, uma doutrina elaborada pelo grande mestre Pontes de Miranda. Todo negócio jurídico deve ser analisado a partir dos seus 3 planos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Nós temos alguns elementos, pressupostos, essenciais para que o negócio exista, e uma vez existentes, nós temos alguns elementos essenciais para que seja válido. Existindo, sendo válido, ele produzirá os seus efeitos. Quais são os elementos de existência? Primeiro degrau da escada pontiana. Para que o negócio jurídico exista, ele precisa ter vontade, objeto, agente e forma. Voa-fi. São elementos de existência do negócio jurídico. Voa-fi. Vontade, objeto, agente e forma. Observem, são substantivos vazios, tá? Não vem com essa história de vontade livre, agente capaz, não, estou falando de pressupostos de existência. Substantivos vazios. Vontade, objeto, agente e forma. Por que eu quero que vocês entendam que aqui nós temos substantivos vazios? Porque existindo o negócio, eu passo a analisar o plano da validade. E o que nós temos aqui no plano da validade, nada mais é do que a qualificação, a adjetivação dos elementos de existência. Não são 4 os elementos de existência? Vontade, objeto, agente e forma. Pois bem, para que esse negócio existente seja válido, a vontade, ela deve ser livre. Deve ser livre. Livre de vícios. Vícios como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Livre de vícios. Para que esse negócio jurídico seja válido, o agente tem que ser capaz. Para que esse negócio seja válido, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E para que esse negócio seja válido, a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Então, substantivos vazios, vontade, objeto, agente e forma, existência. Na validade, eu qualifico esses substantivos. Capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, vontade livre e desimpedida. Destaquei aqui alguns artigos do Código Civil.
alguns artigos aqui do Código Civil para fundamentar essa partezinha da nossa aula. Observe, artigo 104. Curiosidade, o Código Civil não fala sobre o plano da existência, mas ele existe. Tanto existe que você não pode confundir nulo com inexistente, hein? Nulo é problema de validade. Inexistência é primeiro degrau. Jamais confunda nulidade com inexistência. Já vi, por exemplo, cair em concursos públicos a afirmação de que o negócio jurídico realizado pelo absolutamente incapaz, sem representação, é inexistente. Errado. Acabamos de ver. O negócio jurídico realizado pelo absolutamente incapaz, sem representação, é nulo. O problema é a capacidade. Capacidade está relacionada à validade do negócio jurídico. Então, não cabe confundir nulidade com inexistência. São coisas distintas, mas é verdade. O Código Civil já começa direto falando sobre a validade, porque ele me traz lá no artigo 104, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Observaram? Ele só não fala da vontade. Mas, para frente, ele me traz um rol dos vícios de vontade. Então, sim, para a validade do negócio, o agente precisa ser capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei. E a vontade tem que ser livre e desimpedida. Porque se tiver vícios, ela causa invalidade. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. O negócio será anulável. Simulação, o negócio será nulo. Sobre a forma, lembre-se, o Código Civil adotou a regra da liberdade de formas. Então, apesar de reconhecermos a forma como um elemento de existência, na verdade, o Código Civil adotou o princípio da liberdade de formas. Olha o artigo 107. A validade da declaração não depende de forma especial, senão quando a lei exigir. Uma forma mínima ela vai ter, para que exista. Agora, no que toca à validade, a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei exigir. Quando a lei exigir, sim, aí o ato terá que ser solene, como é o caso, artigo 108, da alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos vigentes. A validade desse contrato estará condicionada, estará subordinada à escritura, à existência de uma escritura pública. Né? Veja lá, ó, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a alienação de imóveis acima de 30 salários mínimos. Ok? Beleza. Plano de eficácia. Existe, é válido. Se existe e é válido, naturalmente, o negócio jurídico produzirá efeitos. Geralmente é isso. O negócio jurídico ele é puro, simples. Existe, é válido, produz efeitos. Excepcionalmente, pode acontecer desses efeitos estarem subordinados a algum elemento acidental. Vou até voltar aqui. Olha lá, ó. Plano da existência, voa-se, né? Voa-se. Plano da validade, vontade livre e desimpedida, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Existe, é válido, produz efeitos. Regra geral. Regra geral. Porque, excepcionalmente, esses efeitos poderão estar subordinados a algum elemento acidental. E são 3 os elementos acidentais possíveis: condição, termo e encargo. E encargo. Ok? Então, existe, é válido. Existe, é válido, produz efeitos. Excepcionalmente, os efeitos podem estar subordinados, sim, a algum elemento acidental. Condição, termo ou
encargo. Qual a diferença entre condição, termo e encargo? Condição é um elemento acidental do negócio que subordina os efeitos a evento futuro e incerto. Evento futuro e incerto. O que é condição? 3 palavras, sem encheção de linguiça. 3 palavras. Evento futuro incerto. Elemento acidental que subordina os efeitos a evento futuro incerto. Futuridade e incerteza. Voluntariedade, porque deverá ser estipulado pelas partes. A condição pode ser suspensiva quando determinar o início da produção dos efeitos, ou resolutiva quando marcar o término da produção de efeitos. O que é termo? O segundo elemento acidental. O termo é um evento futuro certo. Viu a diferença? Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Evento futuro certo. Futuridade e certeza. Como, por exemplo, uma data. Esse negócio produzirá efeitos a partir do dia 10 de janeiro de 2020. Evento futuro certo. Portanto, um termo, que pode ser inicial, diz a qual, ou final, diz a de quem. O encargo, também chamado de modo, trata-se de um elemento acidental que subordina os efeitos a um ônus. Exatamente, um ônus. Por meio do encargo, impõe-se um ônus, um dever, o cumprimento de um dever jurídico ao beneficiário do negócio. Encargo geralmente existe em negócio jurídico gratuito. Doação com encargo. Dou este imóvel desde que nele seja construída uma escola. Doação com encargo. Então eu subordino os efeitos do negócio jurídico a um ônus, a um cumprimento de um dever por parte do beneficiário. Só tome cuidado, encargo sinônimo de modo, porque no seu edital tem a previsão lá das obrigações quanto aos elementos acidentais. Obrigação condicional é o quê? Aquela que subordina os efeitos ao cumprimento de um evento futuro incerto. Compra uma televisão de 60 polegadas, se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, ganha uma outra de 55 polegadas. Pode acontecer ou não. Evento futuro incerto. Obrigação condicional. Obrigação a termo, aquela que subordina os efeitos a evento futuro certo. E obrigação modal, aquela que subordina a um encargo. Alguns artigos de destaque. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, voluntariedade, uma das características, subordina o efeito dos negócios a evento futuro e incerto. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio à condição suspensiva, enquanto não se verificar, não se terá adquirido o direito. Então, a condição suspensiva impede a aquisição do direito. Diferente do termo. O termo inicial suspende o exercício, mas não impede a aquisição. Então, uma diferença entre os dois. Condição suspensiva impede a aquisição do direito. O termo não impede a aquisição, ele então só suspende o exercício. E artigo 136, olha que interessante, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício. Nem o exercício, beleza? Por isso chegamos aqui a esse quadrinho esquematizado sobre as diferenças entre condição, termo e encargo. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Encargo, um ônus imposto ao beneficiário. A condição pode ser suspensiva ou resolutiva. O termo, inicial ou final.
Encargo não se fala nessa distinção. Grande e importantíssima diferença entre os elementos acidentais. A condição suspensiva impede a aquisição do direito. O termo não impede a aquisição, mas suspende o exercício. E o encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Ok? Então, sobre fato jurídico e negócio jurídico é o que nós tínhamos para falar. Próximo ponto, prescrição e decadência.